Pessoal, prenda aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, olhar para frente e prestar atenção aqui. Então, na última aula a gente estava falando sobre Francis Bacon, filósofo inglês aí que viu na transição do século XVI para o século XVII. Ele é um filósofo empirista. O que significa isso? O que significa ser um filósofo empirista? Um filósofo acredita que a fonte do conhecimento é a experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo que a gente conhece vem dos 5 sentidos. Ou você viu, ou você ouviu, ou você tocou, ou você sentiu o cheiro, ou você sentiu o sabor. Essa é a fonte e a raiz de todo conhecimento para o Francis Bacon. O Francis Bacon também elabora a teoria dos ídolos. E o que é um ídolo para Francis Bacon? Vocês lembram? 4 tipos de ídolos. Isso. O que é um ídolo na Bíblia? Ídolo é uma imagem figurada. É uma falsa representação de Deus. Uma falsa imagem, uma falsa ideia de Deus. O Bacon vai pegar essa ideia de ídolo, mas transferir ela para o conhecimento. Assim como tem falsas ideias de Deus, tem falsas ideias de conhecimento. 4 tipos de falsas ideias de conhecimento, segundo o Francis Bacon. Da tribo, é a natureza humana. A natureza humana ela é imperfeita. E por ser imperfeita, ela produz ídolos, falsas representações da realidade, falsas noções que impedem o progresso do conhecimento. Outro tipo de ídolo são os ídolos da caverna. Na caverna de Platão, os indivíduos estão acorrentados, presos numa caverna, voltados para uma parede. Atrás deles tem uma fogueira. Indivíduos passam nessa fogueira com objetos. As sombras desses objetos são projetadas na parede. E tudo que os indivíduos presos ali na caverna veem são as sombras daqueles objetos. Durante toda a vida deles, eles só viram sombras. Então eles passam a acreditar que as sombras são a realidade. É a caverna de Platão? Isso, ele pega a caverna de Platão. Mas isso acontece também no conhecimento. A gente faz isso constantemente, a gente acredita nas imagens que nos são transmitidas. Hoje em dia tem as cavernas aí do WhatsApp, né? Das redes sociais, que as pessoas ficam o dia inteiro imersas nelas. E passam a acreditar que essas imagens são a verdadeira realidade. Mas essas imagens estão sendo manipuladas. Como na caverna de Platão, tem uma galera passando lá com os objetos e projetando as sombras. Assim como também tem uma galera projetando essas imagens e mandando no WhatsApp, nas redes sociais, para nos manipular. E a gente, na maior parte das vezes, cai nessa manipulação. A gente não questiona esses ídolos. E aí, a gente passa a acreditar na imagem que nos é transmitida. O ídolo. Aí, se a gente trazer para a política, nós temos o Bolsonaro e o Lula. São 2 imagens, 2 mitos, 2 ídolos que estão sendo propagados aí. E trazem cada lado como se um ou outro fosse santo, fosse o melhor para o país, quando na verdade os 2 são mala pra caralho. Nós temos também os ídolos do fora do mercado. Tanto no fórum como no mercado, é importante você saber usar a linguagem. Um
Um bom advogado é aquele que consegue convencer o juiz de que seu cliente é inocente. Lula conseguiu isso, né? Não convenceu o advogado, mas convencer que ele era inocente. Uma parte da galera acredita que ele é inocente. Assim como o Bolsonaro conseguiu também convencer uma parte da galera que ele não é corrupto, né? Não tem os advogados que defendem. No mercado também existe isso. Para você vender um produto, você tem que ter lábia. Os sofistas já falavam isso lá no mundo antigo. Com a oratória e a retórica. O que é a oratória e a retórica? É a arte de falar? Vende. Sabendo usar as palavras, você consegue convencer qualquer um de qualquer coisa. Tem que saber usar a linguagem. E a linguagem, ela é equívoca. Ela é ambígua. As palavras têm mais de um sentido. Você já falou algo para alguém, para uma pessoa, e a pessoa entendeu outra coisa completamente diferente do que você falou? Por quê? Porque a linguagem é ambígua. O sentido das palavras podem ser tomados de formas diferentes. E tirado de contexto, as falas podem ter proporções muito diferentes. A galera que estava querendo fumar minha aula no primeiro horário. Iam tirar com certeza do contexto. Iam mostrar outra coisa, porque eu vi que tem uma galera de Uberlândia aí querendo pegar professores, doutrinadores. Aí tá falando, gravem os professores e mandem os vídeos pra gente. Tem lá o link pra mandar os vídeos. Oi? Isso nos grupos de WhatsApp? Os caras falando pra gravar? Não em grupos de WhatsApp, estão postando no Instagram. Eu sigo uma galera bolsonarista, não tem problema nenhum com isso. Aí a galera fala, não tem como pegar os professores doutrinadores. Aí, no meu primeiro horário hoje, eu vi alunos tentando me gravar. Eu falei, não precisa me gravar, eu mesmo gravo, tá aqui, ó. Vai no meu Instagram, foi no meu YouTube. E se for pra falar mal de mim, vai lá na Amazônia e digita Pedro Mendes Júnior. Tem um livro lá que chama Autobiografia Difamatória. Me difamando antes que os outros o façam. Falando mal de mim mesmo. Então vai lá e lê meu livro, lá já tem. Eu já estou falando mal de mim lá. Oi? Olha que marqueteiro. Então, Olha que marqueteiro. a galera que é gênio me gravar, vou gravar, não dá nada não, mas eu já tá lá, só você assistir o vídeo, pegar a parte que você quer selecionar lá, entrar de contexto e falar que eu estou doutrinando alguém em sala de aula. Faz aquelas edições do porco, assim, cortando fala junto lá. Aí pega a sua parte que eu tô falando só mal de um, porque eu falo mal de todo mundo aqui, né? Eu falo do Lula, eu falo do Bolsonaro. Porque a filosofia nos leva a questionar. Se não for para questionar, se for para aceitar tudo que a galera fala, né? Aí eu preciso de filosofia. É melhor fazer igual existir na ditadura militar. Na ditadura militar foi proibido filosofia, foi proibido sociologia. Trocaram as disciplinas de humanas por moral e cívica. Ou seja, para dar aula ali de como você viver certinho de acordo com o que eles acreditam que é certo. Então, Tipo, é a linguagem. E a linguagem é equívoca. Tem também os ídolos do teatro. Quem são o teatro? Que fazem as representações da realidade que a gente toma como verdade. A religião, a filosofia e a ciência. Então, Francis Bacon diz que a gente tem que questionar até a religião, até a filosofia, até a ciência. Porque elas são teatrais. O mundo é um teatro, né? Política é um teatro. O Bolsonaro trabalha nos bastidores para tirar o Lula, porque o melhor adversário para o Bolsonaro era o Lula, né? Assim como também o Lula queria o Bolsonaro. Mas se tirasse o vídeo. Oi? Mas se colocasse o Lula, seria O que elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo. E para o Lula e para a esquerda, o melhor adversário era o Bolsonaro. Por quê? Porque tem 4 anos que a esquerda está falando que o Bolsonaro é genocida, é fascista, é nazista. Então já tem um discurso pronto. Se viesse outro, eles não tinham discurso pronto para o Já foi 4 anos montado a esquerda maçando em cima disso, né? Ah, ele é machista, homofóbico, nazista, fascista, genocida, taxista, exatamente.
Então, um e outro, né? E tem fala do Bolsonaro falando isso. Tem fala do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falando: o melhor adversário para meu pai hoje é o Lula. Porque ressuscita o sentimento de 2018 com o antipetismo. Se for pra voltar pra sair, que hora? Então, teatro, nos bastidores, eles se confraternizam, velho. Eu lembro da época do impeachment da Dilma, o Aécio foi quem mais bateu pela ser sofreu impeachment. Aí tiraram algumas fotos deles conversando, trocando ideia nos bastidores. Eles sabiam que ele é um teatro. Pro povo, eles se apresentam de uma maneira. Olha o álcool. Então, exatamente. O povo, o Alckmin metiu o pau agora nos bastidores. O Bolsonaro, agora que ele perdeu as eleições, o que ele fez? As primeiras coisas que ele foi fazer? Acordos, antes de se pronunciar. Foi lá com o líder lá do partido conversar sobre como é que ele ia ficar depois. Aí ele conseguiu uma casa, uma mansão lá em Brasília, um salário, e vai ser um conselheiro do partido, que é o PL, o Partido Liberal. E depois ele foi conversar no Supremo. Como é que eu vou fazer para me livrar dos trocentos processos que eu vou receber daqui a pouco? Não vai, ele vai ser preso, não vai ver. Eu sei, né? É porque vai para a justiça comum, né? Mas o Supremo pode anular, igual anulou do Lula. Tá tudo acordando, velho. Acho que não. Ele vai ser preso. Eu sabia que eles iam casar. E aí, cara, isso é um teatro. E esse teatro, os espectadores, que somos nós acreditamos que é verdade. Muitos, né? Eu não, sou cético, não acredito em ninguém, nem no outro. Então, por trás das câmeras, eles estão confraternizando. E aí ele vai elaborar um método chamado método indutivo. A indução é um método de conhecimento que vai do particular para o geral. Então, de inferências particulares, você chega a uma conclusão geral. Por exemplo, eu analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Eu analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Fiz várias inferências particulares aqui, experimentações particulares. Qual a conclusão geral que eu posso chegar a partir disso? Metais conduzindo eletricidade. Os metais são bons condutores de eletricidade. A indução nos dá probabilidades, não nos dá certeza. É a ciência trabalha com probabilidades. A ciência, diferentemente da religião, não tem dogmas, verdades absolutas e inquestionáveis. Então a ciência trabalha com probabilidades, tem constante revisão. Eu analisei, por exemplo, um asiático, um japonês, percebi que ele tem. O que o japonês tem? Olho puxado. Puxado, Meu Deus, japonês. ele não mandou. Outro japonês. Aí, analisei vocês japoneses, eu cheguei a uma conclusão geral. Todo japonês tem? Braços asiáticos. Para! Braços asiáticos. Eu não sei nem que é esse lado hoje. Analisei o africano, percebi que ele tem? Ele Todo africano chegou a uma conclusão. Todo africano tem? Mas você gostou desse aí? Então, o método indutivo você vai do particular para o geral. E aí o método indutivo ele começa com o quê? Com a observação. Primeiro você observa os fenômenos. Observou? Aí você vai coletar os dados e vai organizar esses dados. Depois que você organizou os dados, você vai elaborar uma hipótese para tentar explicar o fenômeno ou os dados que você coletou. Elaborou a hipótese, agora a hipótese precisa ser testada por meio da experiência. Então vamos lá. Você analisou o japonês, né? 2 japoneses, 3 japoneses, 10 japoneses. Você chegou à conclusão que todo japonês tem o quê? Olho puxado, né? Observação, você organizou. Né? 900 japoneses, organizei esses dados. Tem um olho puxado. Qual que é a hipótese? Por que eles têm um olho puxado? Não é porque. Foi. Ah, tá. Mongoloide, né?
É uma adaptação ao norte lá, por conta do clima frio e da neve. A neve reflete muito a luz do sol. Então, os que melhor se adaptavam é que eles tinham mais gordura no olho. E a gordura faz com que o olho fique meio fechado, né? Igual por isso que a hospital tem mancha de volta dos olhos, por conta da hospital não, a japoticana. Os papas africanos. Eles têm sombras em volta dos olhos porque a luz bate e é mais fácil de enxergar. Então, é tudo um processo evolutivo e adaptativo, né? Manchas Então, a evolução é aqueles que estão melhor adaptados, que são os que sobrevivem. Onça pintada. Então, nos climas frios de neve, os povos mongolóis, né? Como adaptação. Tem de adaptação. Oi? Para viver assim. Qual que é a adaptação do europeu? Né? O europeu tem explicação também, por conta dos olhos claros, né? Tem explicação. Tem hipótese, né? O que ajuda a sobreviver? Eu não sei, eu lembro agora do japonês e lembro do africano também. E também a pele negra é uma adaptação ao sol, porque ela é muito mais resistente à pele negra e adaptada ao sol escaldante da África. Inclusive o cabelo crespo também é proposital, porque o cabelo crespo ele retém água. É diferente do liso que escorre a água. O cabelo crespo ele retém, então refresca a cuca, né? A cabeça dentro do sol, né? Que é fudidaço na África, né? O calor intenso. Então, tudo são processos adaptativos, né? São hipóteses. Aí observou os dados, coletou por quê? Qual que é a explicação para isso? É a experiência. Essa explicação é a verdade absoluta? A ciência não trabalha com verdades absolutas. Na verdade, a ciência trabalha com probabilidades. Quando você vai tomar um remédio, lá na bula está escrito lá, esse remédio foi testado em tantas pessoas, né? E uma porcentagem tal de pessoas fez o efeito esperado. Não é 100%. Há uma grande chance de surtir o efeito que você pretende. Por quê? Porque a ciência é isso. A ciência trabalha com indução. Indução são generalizações, mas generalização sempre pode estar errada. Tanto que os metais, nem todo metal conduz energia elétrica. Tem metal que não conduz energia elétrica. Nem todo africano é negro. Nem todo japonês tem olho puxado. Inclusive, hoje, no Japão, a cirurgia plástica mais feita é de ocidentalização dos olhos. Aí tem um outro B.O., né? Por que eles estão querendo fazer isso? Ocidentalizar os olhos. Mas essa estética, esse ideal estético, veio da onde? Padrão. Um padrão. Padrão estipulado por quem? Os europeus. Se fossem os japoneses que tivessem colonizado o mundo, a cirurgia plástica seria mais feita, seria para esticar os olhos, né? Com certeza. E também... eu vou falar, né? Você já tem 3 processos. Não tem processo demais, né? Fala, velho. Você fala se fosse africano colonizado. Tá gravando essa porra aí? Eu sei, você fala. Agora se fosse a África, fudido se fosse a África tivesse colonizado o mundo. Pois é, muita gente ia entrar, né? Bem na fita, porque esse seria o ideal. Porque quem coloniza estipula os padrões, os ideais, a religião. As regiões onde houve colonização, por exemplo, de islâmicos, a religião predominante é islâmica. Na África, a África foi colonizada pelos islâmicos muito antes dos europeus. E hoje a religião predominante em boa parte da África é o islamismo. Inclusive os primeiros a escravizarem os africanos foram os muçulmanos. Depois que os cristãos chegam lá, né? Com as grandes navegações, Portugal vai ali contornando o perto africano. Então, os primeiros a escravizar ali. E a escravidão era algo também muito comum no mundo antigo. A própria palavra escravo vem de slave, que são os povos eslavos. Eram os eslavos que eram escravizados na Europa. A galera do leste europeu. Exatamente. A escravidão foi algo atônico, um sistema, né, econômico aí que regeu a maior parte da história da humanidade. Do antigo até recentemente.
o mundo livre aí, o que condena a escravidão, é uma coisa recente, do século XIX para cá, só 2 séculos. Antes disso, a escravidão sempre foi algo natural, naturalizado, normalizado. Infelizmente. Eu penso, alguém pega essa parte, corta esse trecho e começa a te condenar falando que você é a favor da escravidão. Alguém corta essa parte. Pois é. Aí corta ela, vou defender esse só porque não, eu não sou conservador, viu? Conservador quer conservar as coisas. Corta no link e deixa Vai falar um ato falho, Freud explica, né? Dá pra pegar aí, dá pra fuder, né? Você pegar uma fala, recortar de qualquer um, dá pra você acabar a cara da pessoa. Então, aí não só é isso, do particular para o geral, começa com a observação, depois você organiza os dados coletados, elabora uma hipótese para tentar explicar, e essa hipótese precisa ser testável, experimentada, para ser confirmada. Tem como fazer a experiência para ver se a hipótese do olho puxado ou da pele negra é confirmada? Experiência não tem. É plausível, é a explicação mais plausível para o fenômeno. Não tem como testar a evolução, a teoria da evolução, uma hipótese que não tem como ser testada. Mas tem como você, a partir de alguns elementos, falar, não, peraí, é bem plausível, principalmente por conta dos fósseis. Quando você pega fóssil, quanto mais antigo o fóssil, principalmente de humanídeos ou de hominídeos, né, você vai vendo que há similaridades, mas também há diferenças. Então você chega à conclusão de que provavelmente houve processo evolutivo de mudança ao longo do tempo. A própria altura, a altura está mudando. Né? Isso com os seres humanos tempos atrás, de outras eras, de outros períodos, eram muito menores. Por quê? Porque a alimentação está mudando, a gente está crescendo, a estatura média tem aumentado significativamente. Algumas coisas já estão acontecendo, né? Posição desnecessária, denticílio. Então, tem gente que está nascendo e não está desenvolvendo denticílio. A gente já nascendo sem apêndice. Apêndice também é outra coisa necessária. O que serve apêndice? Você tira. Girinhas ali, depois estourar, suturar, né? Você tira. Pois é, eu também. Nasci tipo arrancar os quatro. Estava apodrecendo nos outros dentro do assim, camarada. Tirei semana passada. Empurrando e a sujeira entrar, não saía, porque não tinha nem jeito de passar fio dental lá, né? E escovar direito, esse pouquinho não entrava. Quando fui para arrancar, já apodreceu o dedo do lado. Né? Então é problemático. Observar e criar uma coisa, tipo assim, eu começo a lutar hoje, e o povo fala assim, não, passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, durante décadas e décadas, se a gente ir anotando, a gente consegue perceber a evolução. Isso sim, quando você tem registro, mas esses registros são bem recentes. Né? Sim. A ciência moderna, ela data do século XVII, a teoria da evolução do século XIX. Então, registros sobre seres humanos e características humanas, a gente só tem a partir do século XIX. Agora, de zoologia, por exemplo, a gente tem estudos desde Aristóteles já. Aristóteles fazia estudos de zoologia, estudava animais. O corpo humano só passou a poder ser estudado, né, dissecado, a partir da modernidade também. Na Idade Média, por exemplo, a igreja proibia, porque o corpo é um templo do Espírito Santo e ele vai ressuscitar com a volta de Jesus. Então, portanto, ele não pode ser profanado depois da morte. Ele tem que ser enterrado e mantido, né? Do jeito que ele morreu, para depois ele ressuscitar. Aí não sabia nem que o sangue circulava no corpo humano. Daí o sangue ficava parado. Oi? Daí o sangue só estava ali. Então, o sangue está lá. Fazendo o que eu não sei, mas está lá parado. A teoria da circulação sanguínea, tudo isso vem com a modernidade. A partir do momento que você passa a poder dissecar corpos humanos e entender o funcionamento deles. Né? Próxima questão. Então Galileu vai elaborar um outro método, que é o método do Bacon, né, e do Galileu. Agora é outro.
elabora o método matemático experimental. Que é um método hoje utilizado em praticamente todas as ciências. Em todos os métodos modernos, a experiência estará presente. Né? Experimental é a experiência. Você faz a experiência com os objetos, com os fenômenos, e depois da experiência você usa a matemática para elaborar fórmulas para explicar os fenômenos. Fórmulas matemáticas. Ou seja, por conta dele, ele que não usa matemática também. Na física, por exemplo. Tem uma fórmula lá, não tem? E ele vai elaborar uma lei da física, que é a lei da queda livre dos corpos. Ele fez a experiência, ele ficava lá na torre de Pisa jogando os objetos lá de cima. Para entender por que os objetos caem. Se eu soltar esses dois objetos aqui ao mesmo tempo, qual que vai cair primeiro? Por quê? Que tem mais massa. Oi? Que tem mais massa. Não, é porque tem mais massa e é mais pesado. Ele vai sofrer menos a resistência do ar do que a folha. Vamos lá, ver essa experiência. De fato, é o primeiro. Mas, se eu soltar a folha e o livro juntos, qual vai cair primeiro? O livro que está antes, né? Mas vão cair simultaneamente logo. Porque a questão não é o peso, a questão é a resistência do ar. Portanto, no vácuo, todos os objetos caem na mesma velocidade. Mas e se colocar a folha embaixo? Oi? É a mesma coisa. Não trabalhava, não. Oi? O trabalho dele era fazer isso, né, pô? Não, mas A galera rica, né? Geralmente, os grandes cientistas eram pouco gente rica. Ou então, que tinha algum mecenas que o financiava. Alguém que bancava ele para ele ficar estudando e fazendo menos, né? Então ficava bancando. que bancaria? Oi? Que bancaria? Os burgueses, a galera rica, porque eles perceberam o seguinte, que a ciência estava trazendo coisas interessantes, que estavam melhorando a produção e de deixar ser rico. Tanto que inventaram as máquinas, o nego estava sendo pago ali para poder o quê? Inventa aí alguma coisa para poder substituir a mão de obra humana para colocar. Por isso que ele ficava. Cada um ficava no peito, para achar mais teoria. Exatamente. Era quem tinha tempo livre, apenas por conta disso. Ou era rico, geralmente era rico, ou então tinha um mecenas. Alguém que financiava ele porque acreditava, percebeu que ele era muito inteligente e poderia desenvolver alguma coisa interessante, né? Então, aí ele chega a essa conclusão da lei da queda livre dos corpos. No vácuo, todos os corpos caem na mesma velocidade. Tem um experimento, inclusive, que viralizou, não sei se vocês já assistiram, uma bola de aço de 1 tonelada e uma pena soltam simultaneamente no vácuo. Os dois caem na mesma velocidade, sem usar isso aqui que eu já fui no vácuo livre. A pena não pega o vácuo livre, mas eles estão na experiência, no experimento de vácuo. Os dois caem simultaneamente. E aí, a experiência foi essa. Qual que é a fórmula? Todos os corpos caem na mesma velocidade. Qual que é a velocidade da queda livre dos corpos? 9,8 metros por segundo. Aí ele elabora a fórmula para poder explicar, transformando em números um experimento. E aí todas as ciências fazem isso hoje. A física faz, a química tem suas fórmulas também, a biologia tem suas fórmulas, para poder explicar os fenômenos da natureza, né? Próxima questão. Quanto pessoal tem? Oi? Não dá tempo aí, você bota mais um, né? Ah, tem. Não, mas tem. Oi? Você já ficou frente a frente com o lugar assim, aí quando você vai passando, aí você tá na frente, praticamente. Aí tipo, ele passa, depois que você Sim, ele tá naquela área ali que antes do vento vinha no vácuo. Ele está sofrendo a resistência do ar dentro de caminho, né? Mas ele produz, porque ele bate no vento, o vento que coisa, mas de alguma forma. É igual o caminhão, né? O caminhão vem, na hora que passa atrás do vento, porque ele está batendo o vento, na hora que o vento batendo, o vento faz. Quando bate em frente, o vento se espalha. Quando você sente, o vento se espalhou passando por ele. Perdão, mano. Ele está sofrendo a resistência do ar ali. A última é o Isaac Newton, não é? Explique a ordem do universo segundo Isaac.
Mas no Newton. Para fechar, o Isaac Newton ele vai dizer que existe uma ordem no universo. Ou seja, o universo funciona de forma simples e uniforme. Simples por quê? Porque não precisa de muita coisa para você explicar o fenômeno. Os fenômenos são muito simples. Quanto mais complexa a explicação do fenômeno, menor a chance dessa explicação ser correta. O uniforme é sempre da mesma forma. Ele, por exemplo, percebe que o movimento dos astros é simples. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, é a rotação. Estouro a 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. É simples. A Terra não fica assim, né? Pra cá. E nem para girar em torno do Sol, ela não fica lá. É sempre o mesmo movimento, é um movimento elíptico, né? É uniforme, é sempre da mesma forma e simples. Para girar em torno do Sol demora 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. E tem as 3 leis da física newtoniana para dizer que o mundo funciona de forma simples. A primeira lei da física é qual? Lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Segunda lei, lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Toda causa tem um efeito. Terceira lei, força é igual a massa vezes aceleração. 3 leis básicas da física newtoniana. E a lei da gravidade. A lei da gravidade também explica o fenômeno da queda dos corpos melhor do que o Galileu Galilei. Porque a gravidade explica por que somos atraídos. Quanto maior a massa de um corpo, maior o poder de atração que esse corpo exerce sobre os outros corpos. Você sente isso no dia a dia? Quanto maior um corpo, mais atraído por ele você se sente? É nessa. Quanto maior o corpo, mais ele te atrai ou não? Sabe por que a gente não sente isso? Porque tem um corpo muito maior nos atraindo para o centro dele, que é a massa da Terra. Agora, se você for para o espaço, uma pessoa com a massa maior ou uma pessoa com a massa menor, dependendo da distância, a massa menor será atraída para o impacto com a massa maior. Dependendo da distância, a massa menor, a pessoa mais magra, a pessoa mais fortinha, gordinha, ficará em órbita da outra. E dependendo da distância, não vai sentir atração nenhuma, vão ficar aderindo os dois. Bora!